Agora, Caio, também estamos com o nosso Caio Junqueira, nosso analista, também a Jussara Soares. Caio, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi muito direto na leitura do relatório. Ele disse que a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. Qual o seu destaque, Caio, da fala do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite. Boa noite, Leandro, Juliana, boa noite a todos. Prazer estar aqui no Arena. Bom, vamos lá. Eu gosto de olhar esse julgamento muito mais pelo que acontece fora dele do que dentro dele. Porque dentro dele a gente já sabe que é um julgamento de cartas marcadas, a gente já sabe que está todo mundo condenado, que vai todo mundo para a prisão e não há nenhuma dúvida quanto a isso. O Supremo Tribunal Federal entrou na vida política brasileira de 10, 15, 20 anos para cá, já desde o começo ali deste século, no julgamento do Mensalão, tomou gosto por esse poder, isso explodiu na Operação Lava Jato e agora se consolida o Supremo Tribunal Federal hipertrofiado e operando como um agente político, claro, tendo o direito e o processo legal como base. É o que a gente está assistindo nesse julgamento. O julgamento todo mundo já sabe, né? A gente está cobrindo, porque tem que cobrir, mas a gente já sabe o resultado. Mas eu olharia muito essa conexão do que você me pergunta, Leandro, com o que acontece fora. Né? Primeiro ali do lado no Congresso Nacional, ao mesmo tempo em que o Supremo caminha para condenar e para levar todo mundo para a prisão, ali no Congresso Nacional, principalmente desde ontem, voltou-se com muita força uma operação política pela anistia, né? Que o ministro Alexandre de Moraes já deixa bem claro ali ser contrário e muito certamente a maior parte do Supremo Tribunal Federal também. Então essa mobilização pela anistia, na minha percepção, na minha apuração, nas minhas conversas, ela não vai andar apenas com o dedo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ontem conversou com o presidente da Câmara. Ela vai andar, de algum modo, se for casado, de algum modo, com o Supremo Tribunal Federal. Porque não adianta o Congresso aprovar uma anistia e aí o Supremo Tribunal Federal já deixa claro que vai derrubar essa anistia, a constitucionalidade. Ministros do Supremo, o próprio presidente Luiz Roberto Barroso já deu ali sinais de como poderia ser, de alguma maneira, uma diminuição dessas penas, se o Congresso mexer nas penas mínimas e penas máximas dos artigos 359L e 359M, né, que são os artigos do Código Penal que implicam ali em tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, essa mobilização do Congresso, retomada desde ontem com muita força, para mim é tão relevante quanto esse julgamento, porque é um reflexo imediato do que está acontecendo ali na Corte. E outra mobilização, claro, essa outra muito longe de Brasília, em Washington, né? O nosso Lorival Santana já trouxe essa informação ontem também, de sendo já gestado ali novas sanções e reações do governo dos Estados Unidos, da Casa Branca, a este julgamento. A gente tem que ficar muito atento, não que o Supremo vai se dobrar a isso, nem deve se dobrar a isso, mas é outra mobilização muito importante acontecendo simultaneamente ao julgamento no Supremo Tribunal Federal. O resto mais do mesmo hoje, as falas das defesas emulando as alegações finais, os recados do ministro Alexandre, todos esperados também. Acho que a grande surpresa ali foi a informação dada pela defesa do Cid, né, o delator, de que ele pediu há um mês, mais ou menos, a própria defesa dele colocou isso, de que ele pediu a saída do Exército, né, de grande novidade que a gente assiste hoje neste julgamento. Eu destacaria essa fala do Cid, porque pegou todo mundo de surpresa, do Cid não, do advogado do Cid, e ninguém tinha essa informação revelada ali pela defesa. Agora, Caio, para você, segundo as suas fontes, além dessa mobilização no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sobre um projeto de anistia, deve haver também uma movimentação não só de parlamentares, mas do Congresso e até de outras figuras junto com o Supremo Tribunal Federal para a matéria não ser barrada? Então, essa é a grande dúvida, né, Leandro? As movimentações que vêm ocorrendo no Congresso Nacional e com o julgamento elas ganham força, né? A entrada de governadores, a entrada em campo ontem de manhã do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tentando de alguma maneira articular isso, elas são muito limitadas ao campo da oposição, primeiro, e segundo, elas vêm defendendo quase que uma anistia ampla, geral e restrita, como que a gente teve aqui no Brasil em 1979, na volta do regime militar. E isso o Supremo não vai topar. O Supremo toparia, a gente vê alguns sinais de ministros do Supremo, se fosse uma outra alternativa, que seria uma mudança
nas penas mínimas e penas máximas dos dois principais crimes a que os réus da trama golpista e os réus do 8 de janeiro são implicados, que é o artigo 359L e 359M, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Ali por ali, o próprio Barroso já vocalizou isso. Se for qualquer saída que você beneficie os peixes pequenos, mas principalmente os peixes grandes, estamos falando de Bolsonaro e dos generais, isso não vai ter andamento ali no Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente vai ser alvo de questionamentos por partidos de esquerda e muito provavelmente o Supremo acaba derrubando essa anistia, como já deu esse sinal no própria derrubada do indulto do Daniel Silveira, né? Que quando é algo muito específico para pessoas específicas, há, segundo o Supremo, uma inconstitucionalidade nisso. A anistia só anda se houver, de alguma maneira, um diálogo com o Supremo Tribunal Federal e não vejo isso acontecendo, pelo menos até agora.